Então, gente, entrando aqui rapidinho, a gente estava numa live agora, no Instagram da doutora Valdilene, porém a gente não conseguiu finalizar lá a live, a gente não conseguiu finalizar, porque a gente ultrapassou um pouquinho o horário, então eu abri aqui no meu agora para poder a gente estar conversando e terminando o que a gente já vinha conversando no Instagram da doutora Valdilene, falando um pouco sobre depressão e suicídio. Vou chamar a doutora Valdilene aqui novamente para poder a gente estar concluindo e conversando com vocês. Deixa eu chamar ela aqui. Oi, doutora Valdilene. Doutora Valdilene já entrou. Oi. Olá, Olá. Então, como eu estava falando pois é, anteriormente, a gente começou essa live no Instagram da doutora Valdilene, porque vai entrar pessoas aqui que de repente não vai entender. A gente estava conversando um pouquinho sobre depressão e sobre suicídio, né? Um papo bem bacana lá no Instagram da doutora Valdilene, sendo que pela quantidade de tempo a gente terminou ultrapassando um pouco, e aí eu abri a live aqui para a gente estar conversando, finalizando um pouco as perguntas que a gente não conseguiu concluir lá no outro Instagram. E como eu estava falando para vocês, a gente estava falando um pouquinho sobre depressão, sobre suicídio, sobre o Setembro Amarelo. Quero até agradecer as pessoas que já estão entrando aí. Tarsila, que já entrou. E eu estava falando um pouquinho lá na outra live sobre a busca do sentido, né? Citei Viktor Frankl no livro dele A Busca do Sentido, onde ele falava que nem toda depressão é falta de sentido e nem todo suicídio também é falta de sentido, né? Porém, ele diz o seguinte, que se de repente aquela pessoa que cometeu o suicídio tivesse um propósito maior de vida, ela talvez não teria cometido aquele suicídio. Então ele diz aí um talvez, não é? Que nem toda depressão leva ao suicídio, nem todo suicídio a pessoa tinha depressão, porém ele alega que se de repente a pessoa tivesse um propósito maior, um sentido, ela poderia não ter cometido o suicídio. Então, acho muito importante. E aí junta um pouco com a fala que a gente estava falando na outra live agora recente, né, da gente ter uma fé, né, em algo maior. Né, uma fé, não só a fé da religiosidade, da religião propriamente dita, ou da católica, ou da protestante, ou da espírita, não. Mas a fé em algo maior. Quando a gente tem uma fé em algo maior, a gente tem um sentido, a gente tem um propósito, né? E muitas vezes a gente pode vir sair daquela situação de depressão, ou pode ser um método de prevenção à depressão, né? Doutora Valdilene está me ouvindo direitinho? Eu já quero agradecer aqui, estou. Catiana. Catiana, beijo, boa noite. Catiana, que já foi conselheira tutelar de João Pessoa por muito tempo. Angelina, né? Angelina tá aí agora. Oi? Olha, Leone, então, recapitulando um pouquinho, né? Já que a gente agora está no seu Instagram e o meu, infelizmente, não sei se vai conseguir salvar. Mas, assim, falando da busca de sentido, aí novamente eu vou reforçar o quão importante é o indivíduo ter um sonho de vida, né? Como eu falei antes, baseado no pensamento da psicanálise, onde Freud dizia que o ser humano é um ser desejante. Então, a gente sempre, nas etapas de vida, a gente tem que desejar algo, tem que ter um sonho, mesmo na velhice, mesmo uma pessoa idosa, né? Porque quando ela dá um sentido para a sua vida, como você bem falou antes, ela não vai querer se matar, né? E a fé em Deus ajuda muito. Algumas pessoas que eu conheço, inclusive, não cometeram o ato, apesar de terem a ideação, por acreditar na vida eterna, por achar, realmente acreditar que tem algo depois disso aqui. E que o sofrimento dela aqui pode ser ressignificado.
Aí a importância, novamente, da religião é você ressignificar o seu sofrimento. Até Uhum. uma doença, que a gente sabe que, por exemplo, pessoas que estão sofrendo com câncer, isso daí já predispõe à depressão, ao quadro depressivo, em Uhum. qualquer idade. Porque é um sofrimento muito grande, é uma privação de uma série de coisas que a pessoa tinha na sua vida, né? Deixa de trabalhar, muitas vezes interfere com a sua imagem corporal, né? A mulher que passa por uma mastectomia, isso leva muitas vezes a um quadro depressivo. Mas quando essa mulher deseja viver pela família, é uma família que manifesta amor e apoio, então ela quer viver, né? Que seja pela família, pelos filhos, não é? E eu falei antes, na live anterior no meu Instagram, que a família é muito importante para o apoio, assim como o apoio social de grupos, principalmente o grupo religioso. Como também eu falei anteriormente, é, há trabalhos científicos que mostram que pessoas que frequentam pelo menos um grupo religioso, qualquer que seja, qualquer religião, pelo menos uma vez por semana, ela vive mais e melhor, ela tem mais saúde de corpo, mente e espírito. Porque quando a gente está fortalecendo o espírito, melhora também a mente, né? Vai estimular os pensamentos positivos para contrabalancear os pensamentos negativos que tem a pessoa com transtorno depressivo. Porque isso também faz parte do quadro de depressão, né? Os pensamentos predominantemente negativos. Como eu falei também, a preocupação excessiva com o futuro. Então, os problemas vão tendo uma força e uma dimensão muito maior do que o que realmente tem. Isso é fonte do estresse. E o estresse, como a gente sabe, eu, você e muitos que estudam na área de saúde, né? O estresse, ele vai causando uma baixa nos neurotransmissores, né? Ele vai consumindo. O estresse, dia a dia, ele vai consumindo as energias da pessoa, as forças, né? A ponto dela se sentir exaurida, esgotada, em estado, né? Porque vai ter uma baixa na serotonina, vai ter uma baixa na dopamina. Isso tudo vai desencadear naquele quadro de princípio que a gente bem sabe, a falta de interesse, a falta de interesse por coisas até que a pessoa antes gostava, a criança, adolescente, né? Tudo isso vai interferir. Então, como você falou, o apoio, né? Uma rede, né, de amigos, um grupo de amigos. E o grupo religioso é isso. São pessoas que vão visitar o doente, que vão à casa da pessoa que está doente, de alguma forma, e isso vai ajudar ela a sair. E recapitulando, né, mais uma vez, são muito importantes a psicoterapia, né, o tratamento com o psicólogo, que é o profissional realmente habilitado, pode ser um psicanalista, né, também, que não necessariamente seja da área da psicologia, mas um psicanalista que realmente estude e trabalhe com essa área. Vai precisar da terapêutica medicamentosa, então vai precisar do profissional da psiquiatria, mas não sendo somente isso, somente medicação não vai resolver, porque isso não vai resolver os problemas pessoais, que a gente sabe que a depressão culmina, né, com a alteração do próprio eu, da própria maneira do indivíduo se ver, né? E é isso. Então, terapia, a religião, né? Uma prática religiosa, o medicamento, o banho de sol, a atividade física, como eu falei antes, muito importante, porque vai favorecer a liberação de neurotransmissores que estão em baixa no quadro depressivo. Tá dando para ouvir ou estou travando? Tá sim. Quero mandar um Pronto. abraço para meu amigo Leandro Mota, ele que é um grande psicólogo em São Paulo, hipnoterapeuta, já veio para João Pessoa, inclusive, dar um curso de hipnose clínica. Então, um abração, Leandro. Saudades. Então, como a gente estava falando, né, gente, é uma junção de psicoterapia, né, com o tratamento medicamentoso. Não tem que ter vergonha, né, como a gente estava bem falando na outra live, de procurar um psicólogo, de procurar um psiquiatra,
Né? Ah, psicólogo é coisa para doido, que a gente escuta isso direto. Não. E hoje mais do que nunca, porque é até uma preocupação da Organização Mundial de Saúde, a OMS, né, que a depressão, eles têm estudos que dizem que a depressão vai ser uma das doenças mais incapacitantes do mundo. Né? Esses dados antes da pandemia. Então, agora, depois dessa pandemia do coronavírus, onde a gente passou por situações nunca que até então nenhum indivíduo tinha vivenciado. Eu digo isso porque, conversando até com pessoas mais velhas, elas nunca tinham passado por isso, desse isolamento tão ferrenho que a gente passou. Então, com certeza, os números vão aumentar, o comprometimento emocional muito grande. Então, cada vez mais as pessoas vão ter essa necessidade de procurar um psicólogo, de procurar um psiquiatra, procurar um médico. Então, assim, faça. Façam enquanto há tempo, porque o grande problema é esse, é que as pessoas muitas vezes só procuram quando já estão num quadro bem avançado, né? Ou de depressão e até muitas vezes de chegar a vir a cometer o suicídio. Porque como a gente já falou anteriormente, não que toda pessoa com depressão vai cometer o suicídio ou que toda pessoa com suicídio ela está com depressão. Mas já existem dados que mostram que a maioria das pessoas que cometeram suicídio, elas estavam acometidas de depressão, de transtornos de humor. Então, só dando essa recapitulada aí, né? É uma coisa muito... Aproveitando, Leônia, para falar ainda da alimentação que eu mencionei antes, mas detalhando um pouco, por exemplo, alguns alimentos a gente sabe que ajudam na produção da serotonina, como por exemplo a banana, a uva, né? Então, se você gosta de beber um pouquinho, a gente sabe que depressão e bebida não combinam se for em excesso, mas o vinho é uma bebida que ajuda, porque é fabricada a partir da uva, né? Então, a uva, principalmente a vermelha, ou aquela uva escurinha, a banana, né? Alguns alimentos, eles favorecem. Também na área da nutrição, o pessoal da nutrição tem trabalhos mostrando que uma alimentação mais rica em vegetais, em frutas, que favorecem o funcionamento intestinal, elas vão prevenir a depressão ou ajudar a pessoa a sair do quadro depressivo. Porque o intestino é o segundo cérebro, né? E quando a gente não faz uma boa absorção de certas vitaminas, e não elimina também aquilo que não é bom que a gente alimenta, o intestino não funciona bem, isso vai também acumular toxinas no organismo, né? Então, a alimentação, ela deveria, né, ser predominante de alimentos à base ricos em fibra, né? E não em carne vermelha, como a gente gosta, infelizmente, né? Muita carne vermelha, muita massa, muito pão. Isso não favorece o bom funcionamento intestinal. Então, esses trabalhos de nutricionistas mostram isso. Uma alimentação mais rica em vegetais, frutas, né, ajuda também no combate à depressão. E falei anteriormente, quero reforçar a importância do sono, da higiene do sono. E hoje em dia a gente está abusando muito da tecnologia, né? Fica até tarde no celular, no computador, e, como se sabe, o cérebro ele vai levar um tempinho para ele ir se acalmando, né? Baixando esse funcionamento. Nós vivemos de uma maneira assim, muito agitada hoje em dia. E a tecnologia ela é boa, mas ela pode também trazer alguns malefícios. Os jovens estão abusando muito, a gente sabe, do celular. Então, é bom a gente verificar até que hora que essa criança, que esse adolescente está ficando no computador, no celular, porque isso pode prejudicar o sono. E isso, por noites seguidas, vai favorecer o aparecimento de um transtorno mental, não só da depressão. E eu e a doutora Leônia falamos anteriormente também que a depressão ela tem comorbidades, né? Ela tem doenças que
que andam juntas. Então, a ansiedade, né? Temos o TDAH, né? E várias outras. E na idade mais madura, por exemplo, o Parkinson, pela própria alimentação que vai deixando a pessoa limitada, agora essa depressão, Parkinson, Alzheimer, infância, como a gente falou anteriormente, por questões também de mexer com a autoestima do indivíduo, com a maneira dele viver. Vai limitando ele, né? Vai limitando muito a vida. E favorece o quadro depressivo, né? Então, o sono, boa alimentação, atividade física, já mencionamos, atividade religiosa, terapia, psicoterapia, terapia medicamentosa, são fundamentais. É, só Que era mais que lembrando, você... só lembrando que a depressão, ela tem as causas genéticas, né, as causas hereditárias, tem as causas ambientais, né? Então, e tem as causas orgânicas. Então, muitas vezes a gente até fez na outra live, a gente fez essa alusão de ter pessoas que têm, às vezes, uma condição financeira ou, muito menor e outras com condição financeira muito melhor e aparentemente uma tem uma vida melhor do que a outra, mas uma adoeceu e a outra não. E por que que fulano teve depressão e cicrano não teve? Então tem muito essa questão, né? Existe uma questão de uma predisposição genética hereditária. Então é bom observar nos familiares se alguém já teve depressão, né? Se alguém já teve transtorno de ansiedade, como também uma questão orgânica, né, neurológica, de captação de neurotransmissores e também as questões ambientais. Então, por isso que quando eu falei essa questão da pandemia, né, de muitas pessoas que vão passar a ter, infelizmente, porque nós fomos sujeitos, a gente foi exposto a um estresse muito grande com essa pandemia. Então, a tendência de ter ativado vários gatilhos em várias pessoas foi muito grande. Então, lembrando que a depressão são todos esses fatores, é um conjunto de fatores, não é um fator específico. Quando a gente fala um pouco da religiosidade e a gente fala de depressão, não é a falta de religiosidade, não é a falta de fé, que fique bem claro isso. Quando a gente fala, é como um suporte, mas não que a pessoa que tem depressão ou que cometeu suicídio, ela não tenha fé. Né? Pelo contrário, como a doutora Valdilene bem falou, ela é muito forte, ela é muito forte. Mas, na verdade, o que ela quer acabar é com o sofrimento que ela tem, né? Da depressão, que é um excesso de sofrimento, um vazio existencial muito grande, né? Uma tristeza muito grande. Então, o que ela quer é acabar com isso. Ela quer acabar com aquele sofrimento. Um beijo para Carla, que entrou ainda agora. Um beijo para Josenilda, estudante de psicologia de Recife. Josenilda é de Recife, viu? Então, voltando a essa questão do propósito, Valdilene, tem uma técnica bem interessante que qualquer um de nós podemos fazer, é bem, bem interessante, algumas pessoas já aderiram isso ao seu dia a dia e fica como uma estratégia, né, principalmente nesse momento tão difícil que a gente está, que é o caderninho da gratidão. Não sei se você já ouviu falar desse caderninho da gratidão, né? Porque Olha aí, quero ver. existem estudos também que mostram que quando a gente é grato, né? Quando a gente é grato por algo, então a gente também libera hormônios, também a gente ajuda os nossos neurotransmissores. Então, da gente ser grato, né, diariamente por alguma coisa, não é? Seja pela saúde, seja por estar bem, pelos familiares, de pensar meu familiar está bem, está em casa, enfim, em que eu estou sendo grato? Então, é muito importante. Então, esse caderninho da gratidão, o que é que eles dizem? Que a gente tenha um caderninho, ou tenha, enfim, uma folha de papel, qualquer coisa, onde a gente seja grato por algo, todos os dias. É interessante fazer isso à noite ou antes de dormir, e pensar e fazer uma reflexão do nosso dia. No que é que eu fui grato hoje? Não é? O que é que me fez sorrir? O mínimo, né? É no mínimo, a gente não está olhando no macro, a gente está olhando no mínimo. Eu lembro que uma estratégia que eu usei muito na pandemia, eu comigo mesma,
que muitas vezes quando eu ia ficando triste, porque eu sou normal, eu sou um ser humano normal como qualquer outro, e que eu ia ficando triste, aí eu me perguntava, eu pensava assim, não, mas eu tenho que ficar, eu tenho que estar bem, tenho que estar feliz, porque eu estou com meus familiares em casa, meus familiares estão com saúde, estão todos bem, eu estou bem, eu me acordei, eu estou viva, eu estou respirando, eu não estou precisando de um aparelho para respirar, né? Então, assim, e é nessas pequenas gratidões é que a gente vai ajudando o nosso organismo, e não só emocionalmente, mas organicamente também. A gente libera, é interessante, mas a gente libera, né? A ocitocina, principalmente, quando a gente é grato por alguma coisa. Então, assim, que fica aí como estratégia para a gente estar fazendo reflexões ao longo do nosso dia. E também, como eu tinha falado anteriormente, da gente ter planos, da gente ter sonhos, da gente ter metas. É muito importante um ser humano ele ter um sentido, né, um propósito na vida. Ah, mas eu não estou encontrando sentido em nada. Será que realmente a gente não está encontrando sentido em nada? Será que não vale a pena a gente olhar um pouquinho, observar ao nosso redor, se não tem algo que de fato seja um sentido, lembrando que o que é sentido para mim não é sentido para você, né? O que pode ser sentido para mim pode não ser sentido para você. Então ninguém impõe sentido para ninguém. Não adianta eu querer chegar para alguém e dizer, ah, mas você tem que estar bem, você tem que estar feliz porque você tem tal coisa, né? Muitas vezes a gente escuta isso, né? Ah, mas você tem que estar bem porque você tem tal coisa. O que é sentido para aquela pessoa não é sentido para mim. Então eu tenho que ver o que é sentido para mim. O que é sentido para a minha existência. O que é sentido para o que é que eu tenho como propósito. E aí sim, né? Vai me ajudar muito a passar por qualquer que seja a situação quando a gente encontra um propósito. Como eu citei na live anterior, Viktor Frankl e a logoterapia, e Viktor Frankl, ele escreveu esse livro Em Busca do Sentido porque ele foi um preso de campo de concentração do nazismo. Estou repetindo aqui porque tinha pessoas que não estavam na outra live. E aí ele disse o seguinte, que ele observou que as pessoas que sobreviviam e que tinham muitas vezes motivação dentro do campo de concentração eram as pessoas que tinham algum propósito, né? O propósito por alguém que estava fora, um propósito maior, enfim, elas tinham um propósito. E isso era o que movia, isso era o que movimentava a vida delas. Então é muito importante a gente estar observando ao nosso redor, né? O que é importante, né? Qual o propósito, né? Qual o propósito que eu tenho de vida para poder estar me ajudando, estar me auxiliando e principalmente estar passando por situações que tão difíceis que todos nós passamos, né? E outra coisa muito interessante, Valdilene, é a questão de quando a gente tem um plano, quando a gente tem uma meta a ser cumprida, e é muito importante a gente estabelecer pequenas metas, eu trabalho muito isso com os meus clientes, da gente ter pequenas metas diárias. Não precisa ser grandes metas, né? O grande problema é porque muitas vezes a gente cria grandes metas. E essas grandes, é importante ter grandes metas, é importante sonhar grande, e eu não estou dizendo que sonhar grande não é importante. Mas é importante a gente ter metas diárias e que a gente cumpra essas metas. E quando a gente cumpre uma meta, a gente libera também. A gente libera a dopamina, né? A gente libera a serotonina, a gente libera a dopamina, que é o hormônio do prazer, né? A serotonina, que é o hormônio da felicidade, que é o hormônio da alegria. Então, a cada meta cumprida, isso é muito interessante, são estudos que dizem, não sou eu que estou dizendo, né? A doutora Valdilene está dizendo, mas tem estudos que mostram que quando a gente conclui uma meta, quando a gente propõe uma meta e a gente conclui uma meta, a gente sente, né? A gente não sente aquela coisinha boa assim, poxa, consegui, conquistei, né? Então aquela coisinha boa que a gente sente ali, aquilo ali é o hormônio sendo liberado, né? Aquilo ali é a dopamina que está circulando ali no nosso organismo. Então, para vocês verem como é interessante, como a gente é corpo, mente e espírito, né? Então, a gente não é dissociado, não adianta a gente trabalhar só o nosso corpo se a gente não está com nossa mente e
espírito, e vice-versa. Então, é por isso que é importante essa junção do tratamento medicamentoso na depressão com a psicoterapia e com essas outras questões também de uma atividade física, de ter planejamento diário, de ter sonhos, de ter propósitos. Beijo, Cris. Cris, que é minha tia, que ela não perde uma live. Beijão para você. Então, é isso, né? É muito importante a gente também tá. E esse caderninho da gratidão, ele vem muito como isso também, de como proposta e estratégia da gente estar observando, da gente estar contemplando as pequenas coisas, as pequenas conquistas que a gente tem na nossa vida. Eu costumo dizer com os meus clientes também, quando a gente está estabelecendo algumas metas, não adianta a gente querer fazer uma meta que a gente não vai cumprir. Então, isso vai gerar uma frustração muito maior para a gente. Né? Não adianta eu fazer uma meta que eu sei que eu não vou cumprir. Uma meta, por exemplo, eu vou daqui para o final, hoje é quinta-feira, daqui para o final da semana, eu acho que eu vou viajar para os Estados Unidos. Então, assim, é uma meta que eu não vou cumprir. Então, a gente tem que fazer metas que sejam condizentes com a nossa realidade. E que, de fato, a gente vai cumprir, porque isso é o sentido. Então, isso é buscar sentido também. Então, quando a gente busca sentido, a gente está trabalhando e a gente está prevenindo a questão da depressão, porque a depressão ela vem um pouco tirar tudo isso, por tudo isso que a doutora Valdilene falou, por esse vazio, por essa tristeza. Muitas vezes a pessoa com depressão ela está acamada, ela não consegue ter esse movimento, né? Enfim, então ela está ali inerte. Então, tirar a pessoa dessa inércia também é muito importante. E aí, principalmente, inicialmente a medicação, que é quem vai tirar ela dessa inércia, que vai levantar ela da cama, mas posteriormente ela tem que fazer essas outras terapias, né, a psicoterapia principalmente, para poder ela estar ressignificando a vida dela. A doutora Valdirene quer completar, quer finalizar alguma coisa? Sim, eu gostaria, né, Leônia, de falar do meu livro, né, que é justamente o título que a gente deu à live de hoje. Está aqui o contrário, mas acho que dá para entender. Depressão, vire esta página. Né? Conheça, previna, trate-se. E é um livro de linguagem bem fácil, onde eu abordo essas questões que a gente falou aqui, né? Mencionando as causas que Leônia falou, da sintomatologia para que você conheça, né, e reconheça se algum familiar seu está com depressão, ou se você mesmo está entrando em depressão. Fala das comorbidades, né, ou seja, as doenças que estão associadas muitas vezes à depressão, e aborda a questão do tratamento, que nós detalhamos aqui também. E quero ainda, Leônia, acrescentar a questão do tratamento. Na psicoterapia, acho que pode ser reforçado isso, é a questão do indivíduo se aceitar, porque muitas vezes a gente não se aceita como a gente é, com as nossas limitações, a gente tem uma visão assim inferior, né? O adolescente tem muito isso de achar que os outros são mais bonitos, ou que eu não tenho um corpo legal, e que fulano tem uma roupa melhor, um celular melhor. Então, se aceitar, como você bem falou, instituir metas possíveis, porque a pessoa com predisposição à depressão, ela tende a não suportar muito bem as frustrações. E se a gente idealiza muito as coisas, não aceita a realidade como ela é, está mais sujeito às frustrações. E aí vai ser um novo gatilho, uma nova recaída. Todas essas questões eu abordo nesse livro. Né? Eu não sou psicóloga, sou pediatra, mas também trabalho no Programa de Saúde da Família, e é uma das coisas que eu mais vejo. Atendo todos os dias, tenho que prescrever medicamento todos os dias. Tem pessoas que estão indefinidamente usando medicação controlada, sem retornar ao psiquiatra, sem ir a um psicólogo. Quando a gente dá a opção de tentar desmamar, muitos dizem assim, eu não vivo sem meu Rivotril,
Então, eu atendo pessoas que usam 3 comprimidos de Rivotril de 2 miligramas ao dia. E se eu tomar só um, eu já vou dormir demais. E eu não sei como consegue tomar essa medicação durante o dia. Aí, além do Rivotril, toma outro antidepressivo. E são doses, às vezes, excessivas de antidepressivo. E que, mesmo assim, não tira a pessoa do quadro. Por que não tira? Porque não fazem aquilo que nós estamos sugerindo aqui, buscar outras medidas para se acrescentar ao tratamento medicamentoso. Você não vai conseguir sair. A medicação, se a gente usa por tempo indeterminado, né? Ela tende a ter um efeito limitado. E principalmente os benzodiazepínicos, eles geram muita dependência e até favorece que se permaneça nesse quadro depressivo. Porque eu até tenho um quadrozinho no slide, quando eu dou palestras, que eu gosto de dar um exemplo de 2 bonequinhos, né? Um está dentro do barquinho em alto mar, ele saiu à deriva, se perdeu. E ele então se entrega à morte. Ele tem um remo, mas ele não rema. Ele fica lá esperando a morte, né? E o outro, ele pega o remo e sai, em busca de uma saída para aquele problema. Então, a depressão é bom que se encare que não é uma realidade definitiva. Ela pode ter cura, mesmo que possa depois ter uma recaída. A gente não se cura de resfriado no ano seguinte a gente tem. Agora, tem pessoas que já se referem a si mesmas se auto-intitulando depressivas. Eu não gosto desse termo. E quando eu posso, eu até corrijo a pessoa. Eu digo, você não é depressiva, você está bom. Você não é isso, você não é a doença. E muitas vezes a gente valoriza mais a doença do que o doente, né? E ele mesmo se vê com a própria doença. E tem que se desconstruir isso. Então, mais uma vez, eu quero agora convidar todos para o lançamento da obra, né, na sessão desta página. Conheça, previna e trate-se. E será no dia 30 agora de setembro, na Igreja de Jesus de Praga. Vão ser tomadas todas as medidas sanitárias. Quero, inclusive, dizer que as igrejas estão tomando mais cuidado do que mesmo os postos de saúde e as clínicas. Porque tem toda uma técnica lá que é usada para limpar tudo, para sanitizar os bancos. Estão marcados, né? As pessoas não se sentam juntas, a não ser que sejam da mesma família. As missas estão ocorrendo dessa forma. Com o número de pessoas limitado, de acordo com a capacidade. Então, a Igreja Menino Jesus de Praga, ela tem uma capacidade boa, não é? Ela está comportando em torno de 100 pessoas, sem aperto. E, então, nós não vamos ter problema com isso. Todos deverão ir de máscara, claro. Nós vamos ofertar o álcool, né? E espero todos vocês lá, dia 30, às 7 da noite. Né? Eu terei o maior prazer em atendê-los. A obra da editora Santuário também está à venda na internet. Inclusive, Leônia é uma colaboradora do meu site, vai estar lá com a coluna de psicologia, contribuindo comigo, assim como o Padre Paulo, que é psicólogo. E vão estar lá também, de vez em quando, esses assuntos, essa temática, que, inclusive, o assunto dessa live, Leônia já escreveu, e a partir de amanhã vai estar lá no site, né? O site é valdelino.com, né? E Leônia é uma colaboradora minha. E eu agradeço por isso e pela oportunidade de hoje à noite a gente conversar sobre isso. Eu que agradeço, né? Maior prazer em ter a doutora Valdilene como parceira, quando ela me convidou para estar escrevendo na coluna de psicologia do site dela. A gente precisa valorizar profissionais como a doutora Valdilene, porque é muito difícil a gente encontrar médicos, né? Hoje a gente já tem um grupo de médicos bem mais acessíveis, né? Mas é muito difícil a gente encontrar médicos falando de saúde mental, de saúde emocional, de depressão. Então, a gente precisa valorizar quando a gente encontra uma pessoa como a doutora Valdilene, então aberta, né? Ela que é pediatra,
mas ela fala com excelência sobre depressão, né? Sobre criança e adolescente. Então, é muito importante e que bom, né? Que a gente tivesse muitos médicos que fossem também e que tivessem essa abertura também para o campo da saúde mental, não só do físico, não só do orgânico, não só do medicamento, mas também da saúde emocional. Então, eu agradeço, doutora Valdilene, já parabenizo e quero reforçar, vou estar divulgando nas minhas redes o livro e também o dia 30, que vai ser na Paróquia Menino Jesus de Praga. Então, eu quero agradecer também as pessoas que sempre estão conosco aqui, né? Quequinha, linda, minha prima, Érica, né? Agradecer a Josenilda, sempre está presente aqui conosco também, de Recife, interagindo, Cris, né? E diversas outras pessoas que entraram também e que estiveram conversando um pouquinho aqui com a gente, né? Então, gente, boa noite, obrigada, doutora Valdilene, e vamos estar marcando outras para estar conversando um pouquinho aqui com vocês, certo? Um E abraço. leiam lá a coluna, né? A coluna que fala de saúde mental. Certo, pessoal? Boa noite e obrigada, Leone. Boa noite. Boa noite.